No vídeo anterior a gente estava elucidando que Atafon ele comentou a respeito da segunda morte, que o espírito ele tanto tem a segunda morte quando ele evolui numa escala muito maior de moralidade, né, de virtudes, que ele ascende vibratoriamente, que ele perde todo o aspecto físico, assim, digamos, da matéria, tanto a matéria astral quanto a física, e vira só uma bola de luz. Então ele vira aquele, tem os corpos átmico, búdico, né, e o corpo astral. Então ele vira um corpo praticamente um átmico. Então ele é só uma bola de luz, ele não tem mais nenhuma uma contraparte, digamos assim, física astral, né? E tanto também, quando ele desce, ele perde todos os membros e vira um ovoide. Essa também é caracterizada a segunda morte, tá? Então, nesse caso, tinha espíritos que estavam no limiar dessa segunda morte, que ainda restavam um pouco de razão, porém, eles já estavam em um decaimento, digamos assim, né? Em queda livre rumo a essa segunda morte. E aí, para resolver isso, tem que levar esses espíritos a orbes celeste, a orbes mais evoluídos, a dimensões mais evoluídas, para espíritos especialistas fazerem esse tipo de desmanche daquela forma, ou às vezes colocar num útero materno para esse espírito poder se refazer. Lembrando que eu já li relatos que no plano astral, em dimensões superiores, existem mães, né, mulheres com figura feminina, que elas, desencarnadas já, em corpo, somente corpo espiritual, corpo astral, elas colocam esses ovos dentro do útero materno e ali esses espíritos são refeitos, porque se fosse colocados aqui na Terra, a psique desse ovoide mataria a mãe terrena, tá? Mataria a mãe que tivesse aqui encarnada. Então eles têm que fazer isso lá. Essa é uma das formas para se refazer o ovoide e ele ter esse contato espiritual para ele poder se regenerar. Então, né, Atafun elucidou isso. E depois, seguindo ali naqueles labirintos das madres gestadoras, né, com prateleiras enfileiradas de espíritos tanto mumificados quanto espíritos ovoidizados, né, em ovoidização, Atafun elucidou que o mistério da vida é ainda um desafio à ciência e à compreensão dos homens, mas Deus, em sua enorme grandeza e bondade, concede-nos novos órgãos de percepção que fazem com que saiamos das trevas para a luz. Então Deus ele tem a imensa misericórdia de nos estacionar nessas paragens para que a gente possa se refazer e nos dar novos órgãos, digamos assim, para que a gente possa estacionar nesse limiar para depois voltar a subir os degraus que a gente desceu, tá? E nessas galerias contendo as madres, elas tomavam todas as direções. Então era um labirinto de túneis, vários túneis assim, que se bifurcavam e tinham esses ovoides, essas madres gestadoras, onde os espíritos estavam ali ovoidizados, né, em ovoidização e estacionados. E nesse caso, o êxito da visita do Orcus, do Atafun e do Ranieri deixou o Netuno, o Nerodiano, aquele homem-peixe que estava ali escoltando eles, mostrando tudo aquilo, deixou ele entusiasmado que ele resolveu abrir todas as portas, né? Todos os espaços onde tinha essas madres gestadoras. E no rosto desse carcereiro via-se que ele se sentia feliz em vigiar aqueles infelizes. Então, era o ambiente dele, ele gostava de fazer o que ele estava fazendo, né? Estava embrutecido no mal, né? Então, à primeira vista, Deus, em sua imensa misericórdia, ele estende as mãos para amparar os que caiam, né, os que caíram, permitindo-lhes um estágio numa região intermediária. Então, eles estão numa região intermediária, como se fosse uma madre gestadora. É uma madre gestadora, eles elucidaram isso, né? Para que esses espíritos depois possam voltar a evoluir. À primeira vista, quando se olha, parece um mal, parece uma coisa ruim o que Deus está fazendo. Só que é um bem salvador. Eles dizem aqui que aparentemente parece um mal, mas é um bem salvador que for ao encontro daqueles que estavam perdidos. Então você desce, e Deus, na sua imensa misericórdia, consegue fazer essas paragens para o espírito tentar se refazer e voltar para a superfície novamente, né?
Eles estavam ali contemplando, digamos assim, entre aspas, aquelas galerias enormes de ovoides, né? E chegaram outros seres em formas de peixe. Eles não deram muita atenção para Atafo, para Ranieri e para o Orcus, foram direto no Netuno, no Nerodiano, né? E tinha uma figura feminina em forma de mulher, do tronco para cima e cauda de peixe, né? E perguntou: como que vai o meu filho? E o Netuno respondeu: vai bem, está sob os meus cuidados especiais. E ela perguntou se ele tinha demonstrado algum sinal de vida, esse filho dessa figura feminina em forma de peixe. E ele falou que não, nada tinha demonstrado. E essa criatura feminina queria ver o seu filho, né? Então eles se encaminharam para uma grande prateleira que estava próximo deles ali, e rolaram algum desses ovoides para o lado e pegou esse que era o filho dessa Nerodiana feminina e entregou para ela. E ela se entrou em um desespero tão grande que ela chorou, né? Ela falou assim: meu filho, quando voltarás a me reconhecer? Tão grande era o desespero que comoveu os três, tanto Atafon, quanto Orcus, quanto Ranieri. E Ranieri ficou impressionado que jamais poderia imaginar que naquelas regiões pudesse ou haver o sentimento e o amor. Então, mesmo ali, existe um sentimento puro de amor, seja ele por um pai, por uma irmã, por um espírito afim que estão ali em sintonia, vibratoriamente, porém eles têm um laço sentimental, um laço amoroso, porque o amor ele transcende tudo, tanto o mal quanto as trevas, quanto principalmente o mal, né? E ele transcende, é uma coisa que é inexplicável. O amor está dentro de nós, mesmo que você esteja numa faixa vibratória densa, lá existe também sentimentos, lá também existe amor, que é o caso aqui, que ela pegou aquele ovoide, e era provavelmente o filho dela, que tinha descido mais densamente e estava colapsado naquela contraparte ovoidica ali, praticamente enlouquecido, e aquela mãe estava desesperada, porque ele estava naquela posição quase da segunda morte, né? Então era terrível contemplar aquela mãe que se dirigia ao filho encarcerado em si mesmo. Ele estava encarcerado em si mesmo. O ovoide nada mais era que você implode para dentro, né? Você entra num estágio de loucura, de demência, de tresloucação, que você vai degradando a tua forma espiritual até você chegar só num ovo e ali só vibra numa monoideia. Pensa numa atrocidade que a gente pode ter feito e fica só girando em torno daquilo e você não tem mais razão, é só loucura. É uma loucura insana, entende? Fica ali reverberando e você perde todos os membros, né? E ela gritava: malditos dragões que nos aprisionaram e escravizaram. Por que fizeram isso com meu filho? Malditos sejam todos. E o Atafon, vendo que o Ranieri estava em dúvida por que ela estava espraguejando os dragões, ele fala que a lei desgasta e deforma os espíritos. É a lei. Então, se eu, Leonardo, entrar numa maldade aqui, embrutecido no mal, eu vou entrar primeiro num estágio de culpa muito grande. Isso na maioria dos casos, tá? Tem uns que são treinados, têm uma força mental para evitar que isso aconteça. É o que acontece com dragões, magos negros, espíritos experientes no controle da mente, conseguem descer lá embaixo e não permitir que o seu espírito fique assim. Mas, falando no meu caso, se eu estivesse embrutecido no mal, eu ia descer para essas esferas densas, né? Como já aconteceu algumas vezes, provavelmente, né? E eu ia degradando. Se eu não acordasse, não despertasse para a lei superior, eu ia degradando até virar um ovoide, né? E aí depois, quem sabe já não aconteceu isso comigo, entende? Então, essa é a lei. Você desgasta a tua forma e degrada. Por isso que lá existem inúmeras formas, incontáveis formas das criaturas que, dentro da sua psique, da sua mente, do que se emana, do que se pensa, do que se vibra, transforma a figura astral do teu espírito na forma com que a tua mente está sintonizada. Tem seres de todos os tipos, como é o caso ali daqueles seres meio peixe, meio humano. Então eles têm uma consciência e vibra e externa através de uma ideoplastia, né, de ideia e plastificação, que molda o que está por fora.
Então, essa é a lei, é desgaste e degredo se você não acordar e voltar para a luz, né? Então, eles creem que essa degradação da própria forma é obra dos dragões, mas não é os dragões que vão lá e impõem a ovoidização às pessoas, não. Né? Os dragões, eles apenas são seres muito inteligentes e maldosos, muito maldosos, que eles conservam essa crença, essa ideia nesses seres que estão lá embaixo, a fim de governar eles de uma maneira melhor. Então, aproveita essa força da lei natural, da lei de Deus natural, e conquistam esses espíritos lá, escravizam e hipnotizam através desse método o respeito de milhões de espíritos que naquelas regiões se debatem nas malhas da forma degradante e degradada. Ou seja, a maioria dos dragões ela se aproveita dessa forma degradante, que é lei, todos nós estamos fadados a entrar lá, não é culpa dos dragões, mas eles se aproveitam dessa lei para escravizar, hipnotizar essas pessoas que creem que eles têm uma força tão grande capaz de provocar esse tipo de degradação na forma espiritual, como é o caso do ovoide. Então não é. Então ela estava ali espraguejando os dragões, mas a culpa é do próprio filho, que entrou naquela sintonia e foi descendo, 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 até ficar louco, ficar uma loucura insana e virar um ovoide.